Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai continuar a estudar a respeito dos ângulos. Na última aula, a gente viu como é que um ângulo é formado, a gente também viu a forma de indicar um ângulo, a gente entendeu a relação entre giros e ângulos, e a gente conheceu um ângulo muito especial, que é o ângulo reto, que é aquele que representa 1/4 de volta. Na aula de hoje, a gente vai conhecer os nomes de alguns tipos de ângulos, e tudo vai depender de uma condição. A gente vai classificar, dar nome ao ângulo, dependendo da sua abertura. Como assim? A gente vai já acompanhar. E antes da gente começar de fato, só um aviso. Anote no seu caderno tudo que a gente vai ver aqui, certo? Todas as explicações, para que você possa tirar possíveis dúvidas futuramente, tá? Deixa tudo registrado no seu caderno. Para começar, a gente vai tomar como base o ângulo reto, que foi um dos ângulos que eu chamei mais atenção na nossa última aula. A gente aprendeu que o ângulo reto é aquele que é marcado como se fosse 1/4 de uma volta. Imagina que aqui eu tenho o ponteiro, certo? Desse relógio, e uma volta seria simplesmente ela vir até aqui e voltar para o mesmo lugar. Lembram? E meia volta seria como se o ponteiro viesse até aqui, exatamente no outro lado. E 1/4 de uma volta é como se ela viesse até aqui. Tranquilo? Exatamente nesse ponto. Então aqui seria a representação de 1/4 de volta, ou seja, um ângulo reto. Então aqui a gente vai representar o ângulo reto exatamente dessa forma, como se fosse esse desenho. Desenho uma semi-reta, desenho uma semi-reta, com a origem aqui. E lembra de uma observação que eu fiz? Que o ângulo reto ele deve ter esse símbolo aqui bem no cantinho. Esse símbolo aqui indica que é um ângulo reto, ou seja, representa 1/4 de uma volta. Certo? A gente também viu a respeito do ângulo raso, bem rapidamente. O ângulo raso seria como se fosse meia volta, ou então dois ângulos retos. Imaginem só. Aqui eu tenho... Aqui é como se fosse uma semi-reta. Vindo até aqui, passando exatamente até o outro lado, eu tenho uma meia volta. Seria esse ângulo aqui, de meia volta, certo? Mas eu também posso imaginar da seguinte forma. Eu posso pegar esse ponteiro aqui, imaginar que também é uma semi-reta, e posso colocar aqui em cima. Observa só, se eu imaginar daqui para cima e daqui para cá, eu tenho um ângulo reto, concorda? Se eu imaginar daqui para cima e daqui para cá, eu tenho outro ângulo reto, concorda? Então, o ângulo raso ele pode ser definido como meia volta ou então dois ângulos retos, um ao lado do outro. Tranquilo? Conseguiram compreender? Então, um ângulo raso é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui o ponto do meio. A semi-reta que passa para um lado, que passa para o outro. Ok? Eu também posso imaginar uma semi-reta imaginária aqui em cima. E assim, ó, o ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui. Certo? Então eu posso definir o ângulo raso como se fosse meia volta, ou então dois ângulos retos lado a lado. Estão começando a perceber? Aqui a gente vai começar a entender um pouco melhor essa questão do ângulo numa noção mais espacial. Quando a gente olhar algum ângulo em alguma figura, em algum objeto, a gente já vai começar a ter noção se ele é um ângulo reto, se ele é um ângulo raso, representando meia volta. Tranquilo?
E essa forma de representar aqui, tá? Pode ser assim, com dois ângulos retos, ou então simplesmente assim. Tudo bem? Ou posso fazer assim, com essa reta imaginária, que vai dividir em dois ângulos retos, ou simplesmente esse meio círculo aqui. Tranquilo? Continuando, eu vou ter o ângulo agudo. Para esses dois próximos aqui, na verdade, a gente sempre vai tomar como base o ângulo reto. Tudo bem? Vamos imaginar aqui. Esse ponteiro maior e esse ponteiro menor que está ali embaixo representam um ângulo reto. Aquele ângulo de 1/4 de volta. O que vem a ser o ângulo agudo? O ângulo agudo eu vou representar com esse ponteiro aqui menor, mais fininho. Observem só. Em qualquer posição que eu colocar esse ponteiro aqui, ó, entre esse ângulo reto, deste lado aqui, ele vai ser menor. Concorda? Ó, daqui até aqui é um ângulo reto. Qualquer lugar que eu colocar esse ponteiro entre aqui e até aqui, ele vai ser menor que o ângulo reto. Não é verdade? Ele vai ter uma abertura menor que o ângulo reto. Então, essa é a definição do ângulo agudo, tá? Veja só, eu vou desenhar aqui um ângulo com um ângulo reto imaginário, só para a gente se tomar como base. E o meu ângulo agudo, ele vai ser menor que esse ângulo reto. Observem só, pode ser feito assim, tá? O ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto. Ele vai ter uma abertura menor, certo? Observem aqui no meu relógio. Esse ponteiro maior com esse ponteiro menor aqui, eles formam um ângulo reto. Em qualquer lugar que eu colocar esse meu ponteiro menor, a abertura entre esse aqui e esse aqui vai ser um ângulo agudo, porque ele está menor, ele é menor que o ângulo reto. Espero que vocês consigam entender. Esses ponteiros aqui maior representam um ângulo reto. O ângulo que ser formado com esse aqui e esse aqui vai representar um ângulo agudo, porque ele é menor que o ângulo reto. Tranquilo? Essa semi-reta aqui é representada pela semi-reta aqui do meio. Essa semi-reta aqui é representada por essa semi-reta. E essa semi-reta aqui em cima é representada por essa, certo? Então, qualquer abertura que eu tiver de forma que seja menor que uma abertura do ângulo reto, vai se chamar ângulo agudo, ok? Agora, para o ângulo obtuso, vai ser justamente o contrário. Se daqui até aqui eu tenho um ângulo reto, o ângulo obtuso ele vai ser maior, ou seja, ele pode vir para cá, ó. Certo? Então, ó, daqui até aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu considerar essa aqui como uma semi-reta e esse outro ponteiro como outra semi-reta, eu vou ter um ângulo bem maior que esse reto aqui. Tranquilo? Então, ó, eu vou desenhar algo parecido com aqui. Essa semi-reta. Novamente, essa semi-reta imaginária, que vai representar o nosso ângulo reto. E vou traçar outra semi-reta aqui. Observe que aqui eu tenho um ângulo reto. E aqui é o nosso ângulo em questão, ó. Esse maiorzão aqui em vermelho. Tá? Esse é o nosso ângulo obtuso. A característica do ângulo obtuso é que ela vai ser maior que o ângulo reto. Tudo bem? Então, esses são os 4 tipos de ângulos básicos que a gente vai estudar por enquanto. Tá? Ângulo reto, que representa 1/4 de uma volta. O ângulo raso, que pode ser chamado de meia volta, ou então dois ângulos retos lado a lado. O ângulo agudo, que é uma abertura menor que o ângulo reto. E o ângulo obtuso, que é uma abertura maior
que o ângulo reto. Tudo bem? Lembrando, aqui no nosso relógio. Aqui, os ponteiros representam a semi-reta. O ângulo reto vem até aqui como um quarto de uma volta. O ângulo raso é até aqui, ó, né, nessas direções, para cá e para cá. Esse é um ângulo raso, como se fosse meia volta. O ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto. E o ângulo obtuso, ele é maior que o ângulo reto. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer as suas anotações. Volte no vídeo se tiver qualquer dúvida. Bons estudos e até a próxima!